Jesus, então, dentre os seus discípulos, escolhe 12 apóstolos e dá a eles uma missão aonde esses apóstolos são colocados simplesmente à prova. E servindo de exemplos a todos nós, eles partem numa jornada com a autoridade do Cristo, servindo dessa autoridade suprema do mestre modelo e guia, eles começam a curar pessoas, a afastar espíritos impuros e promover muitos mais outros atos. Mas Jesus, prosseguindo ainda no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus deu orientações que servem para cada um de nós em nossas vidas. Vamos agora para o estudo sequencial do Evangelho de Mateus, tratando-se de um vídeo de apenas 15 minutos, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Sejam bem-vindos à continuação do nosso estudo do capítulo 10. Hoje nós vamos estudar o versículo de 8 a 16, aonde nós vimos no vídeo anterior, Jesus escolhe dentre ali os seus discípulos 12 apóstolos. Mas aí você chegou novo aqui no nosso estudo e você fala assim, não, mas peraí, se é um estudo sequencial, eu tenho que voltar lá no outro vídeo. Não, fica aqui nesse vídeo, assista essa parte. O Evangelho é rico por conta disso, que você retira de cada parte um significado para você mudar sua vida, que é isso que Jesus queria. Ele queria o quê? Que você mudasse a sua vida. Por isso que ele trouxe uma doutrina totalmente de amor. Então fica aqui no nosso estudo, trata-se de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós extraímos a essência do Evangelho, sempre buscando entender o que Jesus queria. E justamente você vai ver que é uma evolução moral. E depois vai lá e coloca em dia. Nós temos a playlist lá aqui no nosso canal NEP Honório Abreu, onde tem os outros vídeos, onde o nosso objetivo, nós iniciamos lá no início do Evangelho de Mateus e nosso objetivo é chegar até o final. Porque estudar o Evangelho é o nosso lema. É mergulhar no amor do Cristo. E nós vemos nos versículos anteriores que Jesus então escolhe os apóstolos. Ali Mateus cita o nome dos apóstolos e também ele fala das orientações primeiro para eles não irem nos gentios e nem nos samaritanos, mas buscarem primeiro as ovelhas desgarradas da casa de Israel. E também dá outras questões. E nós trabalhamos isso no outro vídeo, mas nesse vídeo agora nós vamos vendo outras orientações que o mestre dá aos seus discípulos ao mandarem ele com a sua autoridade. E aí nós vamos vendo a grandiosidade do Cristo. Ele traz a cada um de nós uma missão. Ele não quer simplesmente salvar, ele quer nos salvar de uma forma diferente. Porque nós não fomos criados pelo nosso Pai, nosso Criador em si, para seguirmos caminhos simplesmente uma pessoa, mas para sermos luzes. Por isso que o reino de Deus está dentro de nós. Então, o que Jesus mostra? Ao dar autoridade aos seus, então, até aquele momento eram discípulos e passam a ser apóstolos, 12 ali, apóstolos em si, fazendo a autoridade e representando o Cristo. Ele quer demonstrar que cada um de nós, cada pessoa, porque eles não eram pessoas diferentes. Até nós citamos no livro do John MacArthur, que é 12 Homens Extraordinariamente Comuns, que é um livro que eu gosto muito, e são pessoas comuns, pescadores, trabalhadores, coletores de impostos, pessoas até à margem da sociedade, ele chama ali para o seu apostolado, demonstrando que o quê? Eu, você, cada um de nós podemos sim seguir os passos do mestre. E aonde ele traz no capítulo 8, no versículo 8, ele diz assim: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Isso é um ponto muito importante para nós. O que ele fala? Você vai fazer essas maravilhas, mas essas maravilhas não são suas, ela é do Pai. Você recebe isso de graça. Se você recebe uma graça,
você de graça deve dar. As coisas divinas, elas nunca devem ser pagas. Você pode esperar alguma recompensa? Não. Isso seria uma questão justamente de te retirar daquilo que Jesus queria, que era o que? Você servir ao próximo. Você realmente se colocar ao trabalho, que você recebeu de graça. E nós já vimos que as curas, todos esses prodígios, ele falava, vá, sua fé te curou. Ou seja, a energia está em Deus, ela está no fluido cósmico, a pessoa vai extrair. Os discípulos seguiam em seu nome, mas eles não poderiam cobrar nada, porque eles estavam trabalhando a serviço de Deus em si. Aí ele ainda fala, não leveis, isso no versículo 9, não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Nesse ponto aqui, Jesus coloca a eles a questão da provisão. É o que você acreditar realmente, uma coisa, primeiro, eles iam partir para uma jornada, naquele tempo muito difícil. Se você fosse levar grandes coisas e tudo, ia ser muito difícil a locomoção até chegar nesses lugares. E outro é a questão da confiança na providência. Isso serve a cada um de nós. Tem vezes que nós queremos acumular sob um falso pretexto de uma segurança. E nós vemos que Jesus ensina aqui os seus discípulos, colocai na provisão. E ele ainda fala uma coisa que é nem cajado, mas o operário é digno do seu sustento. No Evangelho Redivivo é trabalhado a seguinte sentido, que trabalha sobre esse ponto do Martin Antunes. Depois, no primeiro comentário, nós vamos colocar um material de apoio, onde você vai poder se aprofundar um pouco mais nessa questão. Mas ele traz assim, por isso, eles foram instruídos de que o operário é digno do seu sustento. Ou seja, eles deveriam realizar algum trabalho para conseguirem alimento e para as viagens. Isso é o ponto central. Quando nós lemos um livro grandioso que eu adoro, que é Paulo e Estevão, é um livro muito bom, que conta a história de Paulo. Nós vamos vendo o que? Paulo não era um discípulo, não era dentre esses 12, mas ele vem depois, é chamado o apóstolo dos gentios. Ele não era diretamente aos 12. Mas eu estou usando de exemplo porque está lá no livro que Paulo, ele tecia. Ele fazia algo para vender, para poder ter provisão, para poder pregar e fazer as maravilhas que o Cristo. Então nós vamos vendo que os discípulos, eles se colocavam no trabalho, eles não apenas partiam e confiavam na providência. Muitos deles, alguns eram pescadores, então ali pescavam, outros tentavam outras coisas. Então o que acontece? Eles deveriam também ser dignos do seu trabalho, ou seja, não é simplesmente viver do outro, mas eles deveriam também fazer o trabalho do corpo, para representar ali a questão e ser digno do sustento, porque essas missões, elas demoravam muito tempo. Então você também não ia ficar na mendigância, você pedindo coisa, não. Você coloca o trabalho. No versículo 11, quando entreis numa cidade ou num povoado, procurais saber de alguém que seja digno e permanecei ali até vos retirares do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vossa paz. Mas, se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó dos vossos pés. E ele ainda remata, em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Primeiro ponto, ele diz, primeiro quando você chegar num lugar, veja quem é digno de te receber. Jesus não estava colocando as pessoas assim, digno de um ponto de vista de pessoa virtuosa. Nós vemos que Jesus
andava ali com pessoas pecadores. Eles dizem, não são, são os doentes que precisam de médico. Então ele não se afastava das pessoas de má vida simplesmente por conta de uma conduta moral. Ele queria representar e servir como exemplo. Mas ele traz aqui quem é digno de te receber para os apóstolos não serem vítimas de embustes. Pessoas que queriam se aproveitar, ou seja, ali eles fazendo maravilhas, curando pessoas e outras coisas, as pessoas quererem se aproveitar daquela ocasião em si. Quando ele fala também sobre a questão de não sacudir o pé, no Evangelho Redivivo é tratado o seguinte: o ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifesta no caminho das nossas experiências comuns. Ou seja, ele não fala para sacudir o pó dos pés de um ponto de vista de você ali maldizer aquela pessoa que não te recebeu, mas simplesmente para você em si tirar qualquer base da vida em sua ignorância. Quer dizer, você falar assim, não, peraí, você não me recebeu? Tudo bem, vou sacode o pó do pé e vai em frente. Esses ensinamentos do Cristo nos trazem algo ainda mais profundo. Por quê? Nós temos que se colocar naquele tempo. Jesus, ele trabalhou muito sobre isso. Não era um tempo fácil de você chegar numa cidade e começar a trabalhar. Você vai ver que isso já é difícil hoje em si. Então, eles deveriam analisar realmente com quem eles estavam lidando, com quem eles estavam ali trabalhando em si. E no último versículo, ainda fala assim: eis que eu vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Ou seja, ele fala assim, peraí, você está seguindo um caminho agora que você deverá o quê? Tomar cuidado. Você tem que ter uma prudência como uma serpente, ficar alerta. Não é para você maltratar, não é para você, mas é para você ficar alerta, para não serem vítimas de enganações. Mas o que acontece? E sem malícia. O que seria malícia? A qualidade de maligno, maldade. Você não poderia ter a maldade. Você tem que ter prudência, mas não ter a maldade dentro do coração. Então, o que acontece? Jesus orienta seus discípulos nessas primeiras orientações de como eles deveriam se colocar ali nessa missão. Esse primeiro ponto é muito importante para nós termos em vista que Jesus ali, dentro da questão de ser o mestre, modelo e guia, ele tinha que orientar os seus discípulos da melhor forma que eles iam se colocar ali ao trabalho. Nós vamos vendo nos próximos versículos desse capítulo 10 que ainda tem a perseguição aos missionários. E Jesus também trabalha sobre isso de um ponto de vista grandioso. Mas para finalizar aqui o nosso estudo de hoje, o que nós queremos colocar? Na hora que você estuda o Evangelho, principalmente essa parte, você vai vendo que Jesus tinha uma confiança. Tinha uma confiança não apenas nos apóstolos, mas ele tem uma confiança em você. Ele coloca aqui em você as bases. Então, o que ele quer? Que você, ao estudar o Evangelho, se coloque ao trabalho também. Ao trabalho edificador e redentor em sua vida e na vida do próximo. Vamos, então, agora lá nos comentários, onde eu vou colocar o material de apoio e também aonde você vai poder se aprofundar um pouco mais. Mas nós pedimos também que você se inscreva no nosso canal para você receber todas as vezes a notificação, também ativa o sininho. E vamos participar ainda mais desse nosso estudo, compartilhando com alguém que você acha que deve estar
querendo ou que esteja no anseio de estudar o Evangelho, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Então, até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos dar sequência a esse capítulo 10, que é grandioso, que nos demonstra realmente o poder do Cristo e principalmente sua confiança, não apenas nos apóstolos, mas em cada um de nós, porque ele deixou ali no seu Evangelho os exemplos que você deverá seguir para a sua vida. Fique em paz.